Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, excepcionalmente hoje, abrimos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8. Vamos dar uma pausa na nossa exposição em Jonas, mas se o Senhor assim permitir, na próxima ocasião iremos continuar. Hoje iremos, pela graça do Senhor, expor Mateus 8, 5 a 13. Eu lerei dos versos 1 a 13, mas iremos expor dos versos 5 a 13. Então peço que os irmãos atentem, pois esta é a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Bondoso Deus e Pai, nós mais uma vez te suplicamos, porque precisamos e dependemos de Ti. Que Tu fales ao nosso coração, Senhor. Ó luz que fulgura do alto, nós carecemos do Senhor para andar em Teus caminhos. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor conceda-nos do Teu Espírito, para pregar com simplicidade e fidelidade o Evangelho, e também para ouvir as palavras de vida, que transformem nosso coração, Senhor. Por favor, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho segundo Mateus tem uma agenda de apresentar-nos a figura daquele que haveria de vir como o rei. É interessante que na ordem hebraica do Antigo Testamento, o último livro é o segundo livro das Crônicas. E ali termina com uma pergunta: quem subirá para nos libertar do cativeiro? Em outras palavras, é isso que diz ali o versículo. E depois, então, o próximo livro que os judeus
deveriam adotar e infelizmente não adotam, né, porque eles não receberam o Senhor Jesus. Mas o próximo livro que eles deveriam adotar é exatamente o Evangelho segundo Mateus, onde vem ali a resposta: quem subirá? É o Rei que está sendo anunciado. Ora, nós sabemos que este Rei era esperado com toda a autoridade, e juntamente com ele, benefícios e recompensas o acompanham para aqueles que nele creem. É isso que todo o Evangelho de Mateus vem nos trazer, e especialmente essa parte em que estamos aqui é também carregada desse ensino. Então, se nós pudéssemos resumir numa frase o ensino desse texto, essa frase poderia ser: aqueles que têm fé na autoridade do Rei serão recompensados com o reino dos céus. De forma muito simples. Aqueles que têm fé na autoridade do Rei serão recompensados com o reino dos céus. Talvez isso soe para os seus ouvidos uma salvação pelas obras, pelo ato de crer, mas nós veremos que não. O texto nos fala de um centurião, e é interessante entendermos o que era um centurião. Era uma autoridade daqueles dias, uma autoridade romana, que tinha toda uma unidade militar ao seu dispor. Ele tinha uma propriedade provida pela unidade militar, morava muito bem, e ele tinha cerca de 80 a 100 soldados ao seu dispor. Cornélio era um centurião. Nós iremos ver quando chegarmos lá em Atos, nós iremos ver acerca de Cornélio, que era um centurião. E aqui está este homem, este centurião, uma autoridade que encontra a autoridade maior. Veja o que diz então, em primeiro lugar, a partir do verso número 5. E aqui começamos a ver a fé na autoridade do rei. Ora, se aqueles que têm fé na autoridade do rei serão recompensados com o reino dos céus, aqui vemos em primeiro lugar a fé na autoridade do rei. Que fé é essa? Veja o que diz o verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando. Perceba, aqui nos traz o Senhor Jesus entrando em Cafarnaum, e ele é recebido como uma autoridade deveria ser recebida. Ora, quando alguém entra, por exemplo, no tribunal, aliás, quando o juiz entra no tribunal, talvez já viram a cena. É necessário que as pessoas se levantem. Eu não sei se hoje se pratica isso ainda, mas em filmes nós vemos essa cena acontecer. Quando uma autoridade entra no local, os outros então levantam-se para recebê-lo. E esse homem, que era autoridade, quando Cristo, tendo ele tão logo entrado em Cafarnaum, ele se apresenta diante de Cristo. Aqui está esse homem, então, com essa atitude, reconhecendo a autoridade do rei. A autoridade de Cristo. Ora, e nessa porção aqui, aos arredores de Mateus 8, nós encontramos Cristo demonstrando a sua autoridade. Por exemplo, aí no verso número 3, veja que Cristo é reconhecido que tendo autoridade sobre as enfermidades, um leproso vai até ele e diz: mestre, se quiseres, pode purificar-me. E o Senhor Jesus diz: quero ficar limpo, e imediatamente a lepra saiu daquele homem. No verso de número 26, mostra Cristo tendo autoridade sobre a natureza, a criação. Ele está ali no barco com seus discípulos apavorados, e ele pergunta: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E no verso de número 32, vemos que também diz o texto: pois ide, e Jesus está aqui dando uma ordem aos demônios que estavam possuindo ali aqueles gadarenos. Ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo, passaram para os porcos, para aquela manada de porcos, que se precipitou dentro do mar.
Jesus é o rei aqui apresentado e reconhecido. Perceba, o texto não apresenta apenas que ele é o rei, mas esse centurião em especial está reconhecendo-o como rei. Não só, irmãos, a sua autoridade aqui está sendo reconhecida, mas o reino, o qual ele governa também. E o contexto nos ensina lá em Mateus 4, abramos, no verso número 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Perceba que Cafarnaum é exatamente a cidade onde está o centurião, e que o Senhor Jesus agora volta lá. E ele foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-se a luz. Esse reino dele, então, é luz. E diz o verso 17: daí por diante, dali em Cafarnaum, ele passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Foi ali em Cafarnaum que ele começou a proclamar o seu reino. E é para lá que agora ele volta, onde estava esse centurião. Ora, aqui está Cristo sendo reconhecido, o seu senhorio e o seu reino. Você já o reconheceu em seu coração? Você tem tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você possui, tem sido colocado aos pés dele. Ele não deixa de ser o rei, se as pessoas não o reconhecem. Mas a pergunta é, se tu tens reconhecido a ele em teu coração, como rei. Eu faço essa pergunta não apenas àqueles que ainda não fazem parte da igreja, mas àqueles que também já foram recebidos no meio da igreja. Perceba que o reconhecimento de Cristo como rei leva esse centurião a uma atitude, a implorar diante dele. Diz o verso 5 no final que ele implorava. A ideia aqui é que ele, não só que ele chegou diante de Cristo e implorou uma vez, mas é que ele estava implorando. Vocês lembram quando aquele homem atirava pedras enquanto Davi ia saindo da cidade? A ideia é que o centurião acompanhava Cristo e ele implorava num ato contínuo diante de Cristo. Eu te pergunto, você tem implorado a ele em oração, reconhecendo-o como rei? Mas detidamente eu te pergunto, o fato de você reconhecê-lo como rei, o teu conhecimento acerca do reino de Cristo, de que ele é o rei, tem te levado a clamar a ele continuamente? Meus irmãos, graças a Deus, nós somos dados à teologia reformada. Graças a Deus não há o pregador que vem a esta igreja, ele pode pregar de forma muito confortável acerca da teologia reformada, o que é difícil em muitas outras igrejas. Mas a pergunta que te faço é: este conhecimento que tu tens deste rei, que tanto você fala, de que ele deve governar sobre tudo, tem te levado à prática, a diariamente implorar e reconhecer em seu coração, em oração, esse meio de graça que tanto mostra ao Senhor Deus que nós reconhecemos ele como rei? Outros reis têm recebido também o teu reconhecimento, a tua atenção.
Você tem implorado continuamente a Ele diante de dificuldades que você tem vivido, por exemplo, para criar os seus filhos? Ou essa causa para ti, ela é grande demais para ser apresentada diante deste rei? Ou você tem sido vencido por essas dificuldades e não tem implorado continuamente como aquele centurião? Você tem implorado continuamente a Ele e levado diante dele as dificuldades de comunicação que você eventualmente tem com o seu cônjuge? Ora, irmãos, o conhecimento, perceba, Cristo já havia estado ali. Nós não sabemos se, quando Cristo passou a pregar acerca do reino dos céus, o centurião já estava ali, morando. Mas, ao que dá a entender o texto, é como se ele tivesse ouvido já falar de Cristo. Então, logo Cristo entra na cidade, ele se apresenta diante de Cristo. Então, o conhecimento de Cristo leva-o a implorar. E aqui aprendemos que, se o conhecemos, devemos ter essa prática contínua. Perceba a resposta de Cristo. O meu criado, e essa é a causa, antes da resposta, a causa do rogo deste homem, a situação da enfermidade. Aquele homem que tinha grandes posses, lembra inclusive a mulher que havia gastado muito dinheiro com o seu fluxo de sangue. Esse homem também, tendo grandes posses, vai até o Senhor Jesus. E ele tem um criado que está em casa, enfermo, paralítico, está sofrendo horrivelmente. Por vezes, Cristo ele é reduzido apenas àquele que pode curar-nos de enfermidades. E isso é vê-lo pequeno. Mas por outras vezes nós podemos até mesmo pensar que ele não está se importando com as nossas enfermidades. Esse é um outro problema. Sim, isso é importante aos olhos dele. Aquele homem estava sofrendo. A ideia desse criado era alguém que vivia no seu próprio lar. E eles tinham escravos naquela época que viviam dentro do lar deles. E aqui aprendemos, irmãos, que inclusive quando temos familiares e outras situações graves, elas sim devem ser apresentadas diante de Deus. Eu já ouvi alguns dizerem assim, não, eu às vezes não gosto nem de falar de alguns motivos de oração meus, porque parece que são pequenos diante do pedido de orações de outras pessoas. Aos olhos de alguém, pode até ser pequeno, mas não aos olhos do Senhor, que é o Rei. Esse homem ele não tem dificuldades para levar esse motivo diante de Cristo. Mas veja a resposta de Cristo. Ele diz, eu irei curá-lo. Os estudiosos, há um debate se Cristo está fazendo uma pergunta ou a afirmação. Mas a diferença é muito pouca. A ideia aqui é o seguinte, é se ele está afirmando, eu o curarei indo, ou se ele está perguntando, eu o curarei indo. Mas perceba que a nossa tradução aqui está um pouco diferente. Então a ideia de Cristo é dizer, eu o curarei. Mas é colocar na mente daquele homem se há necessidade de que Cristo vá até lá. É fazê-lo refletir, seja por uma pergunta ou por uma afirmação, se essa autoridade e esse poder de Cristo é superior a tal forma de que Cristo não precise ir curar este homem. E aqui vemos que este homem responde. A frase curta de Cristo causa um efeito no coração dele. Ele entende. E ele diz no verso 8, mas o centurião respondeu, Senhor,
não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O centurião está aqui. Aquele homem que governava sobre 80 ou 100 homens está aqui diante de um carpinteiro. O filho de um carpinteiro. Que ironia. Mas ele diz: Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Veja que sinal de humilhação, de humildade no coração desse homem. E esse texto então nos traz, irmãos, muitas aplicações. É sempre necessário dizer que uma marca do coração do cristão é a humildade. Como você tem reagido diante de situações em que você tem que ir falar com um irmão e se retratar? Você tem sido humilde? Ou isso para você é se rebaixar demais? Quais têm sido as marcas da humildade que a autoridade de Cristo tem causado em teu coração? Perceba, irmãos, toda a posse, não só as posses, mas a patente desse homem não impede, são pequenos diante da autoridade do Senhor Jesus. Como você tem vindo ao culto? Nós costumamos nos preparar quando vamos ver autoridades, não é verdade? Nós costumamos preparar a nossa mente, aquilo que nós vamos falar, inclusive, para não falar besteiras ali diante daquela autoridade. Nós costumamos nos preparar. Você tem se preparado para vir diante deste bendito Rei, o Rei de toda a terra? Ora, irmãos, nós aprendemos no 4º mandamento que a preparação faz parte de guardar o dia do Senhor. Não é que o dia do Senhor começa no sábado, à noite. Mas como começa o 4º mandamento? Lembra-te de guardar o dia de sábado, o dia do descanso. Isso nos ensina que antes de começá-lo, nós devemos lembrar que vai começar o dia do Senhor, e nós devemos então fazer ali preparações, e isso implica inclusive naquilo que nós vamos fazer no culto. A nossa alma e a nossa mente precisam estar preparada para estar diante dessa autoridade, mas por muitas vezes nós nos esquecemos de guardar o dia do Senhor, e quando nós lembramos, às vezes já é na hora de vir, e que nós lembramos, eu estarei diante do Senhor, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Ou até mesmo aqui, quando vamos orar, iniciando o culto. Mas se Ele é uma autoridade tão grande assim, então nós devemos nos preparar antes, com fervor e amor em nosso coração. Esse homem então reconhece, ele mostra humildade em seu coração diante do Senhor Jesus. E ele diz: eu não sou digno de que entres em minha casa. Ora, quantas aplicações então nós podemos tirar daqui ainda mais? Em nossa casa, por vezes nós pensamos em não receber alguns. Porque dizemos: não, essa pessoa aqui na minha casa não. E esse homem então diz: Senhor, a minha casa é muito pequena para receber o Senhor. Não é que ele valoriza demais a sua casa para não receber Cristo, é exatamente o oposto. É como se ele tivesse vergonha
E aquele homem era um centurião, irmãos. Nós aqui aprendemos que não devemos achar que o nosso lar é grande demais para que alguém ali entre, seja lá quem for, quanto mais um irmão em Cristo. As crianças, por vezes, acham que não devem dar algum brinquedo ou não devem conversar com algum, porque acham então que aquela pessoa é pequena demais, aquele amiguinho e aquele irmão é pequeno demais, e ele não é digno que você fale com ele. Perceba que vocês devem também aprender com esse centurião e agir como ele. Mas continuando o texto, veja a fé deste homem. O texto continua dizendo, ele explica a sua humildade. Ele diz, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E aqui nós vemos então, no verso 10, a fé deste homem. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Esse centurião crê que Jesus é Deus. Ele diz, Senhor, manda, no verso 8, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E nós olhamos para Gênesis e vemos que as coisas são curadas, são criadas quando Deus manda com uma palavra. E ele diz, haja luz, então houve luz. E esse homem aqui então reconhece que Cristo, aquele rei que está ali diante dele, não é uma mera autoridade civil, mas é o próprio Deus. Não somente isto, ele reconhece como de fato uma autoridade vinda da parte de Deus. Assim como aquela autoridade que envia o pregador para falar. Aqui esse centurião mostra a fé em Cristo como Deus. E aqui nós vemos então o veredito do rei. Cristo está ouvindo tudo isso. Simples. Ele está diante de um centurião, certamente ali, todo paramentado. E depois de ouvir essas coisas, Cristo diz no verso 10, diz o verso 10 que ele se admirou. Ele se admirou. Meus irmãos, mesmo sabendo aquilo que o centurião ia dizer, ele se admirou. Ele era Deus. Como então ele se admirou? Ele se pegou de surpresa? Havia algo que ele não decretou naquelas palavras daquele centurião? Não. Mas ele se admirou. Ainda assim. E aqui nos mostra, irmãos, um contraste com aqueles judeus que agiam de forma exatamente oposta. Um centurião que era romano, era alguém gentil, estava se maravilhando diante da autoridade de Cristo. Mas aqueles judeus, ao invés de se maravilhar, eles rechaçaram o Senhor Jesus. E Cristo não se admirou de forma positiva deles. Mateus é conhecido, inclusive, como ele era um coletor, né? E ele é conhecido, inclusive, como um antissemita diante dos judeus. Justamente porque o seu evangelho, aqui e acolá, mostra passagens como essa, como evidenciando quem eram de fato os judeus, que deveriam reconhecer esse rei e não reconheceram. Perceba, Cristo se admira quando nós cremos nele. Eu não sei se isso te admira, mas deveria te admirar. Você deveria se admirar por isso. Como ele se admira pela atitude de fé de um pecador,
como eu e você? Como ele se admira se nós nos esforçamos dependendo dele e confiamos nele em nosso coração? Ele é o rei de toda a terra. Mas ainda assim ele olha para aquele que confia nele. Ele habita no alto e sublime trono, mas ele também habita com o contrito e abatido de coração. Cristo também se admirou de alguns judeus, mas não como se admirou desse centurião. Lá em Mateus 9, 33, Mateus 9, 33, diz: E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Aqui nos mostra, mais uma vez, as multidões se admirando, mas não aqueles judeus. Veja no verso 34, mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Em Mateus 15, 31, nós vemos também falar dessa admiração. Agora Cristo se admira, diz, de modo que o povo, o povo mais uma vez se admira, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam, então glorificavam ao Deus de Israel. E em Marcos 6, Marcos capítulo 6, no verso 2 diz: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, ou seja, se admiravam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos e pondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus se admira não só daqueles que creem, mas também se admira daqueles que não creem. Ele é aquele que deveria ser recebido no coração de todo ser humano. Mas a incredulidade ali, ela é tão dura, ela é tão feia, que ele também se admira. Irmãos, isso é instrutivo para nós. Nós vivemos num mundo e muitas coisas não nos fazem mais com que nos admiremos. Músicas que a todo tempo tocam, seja lá para que bairro, para que local da cidade você vá. Conversas, palavras que os ímpios falam. E nós não nos admiramos de como eles são tão depravados nas suas vidas. Isso mostra como, infelizmente, por vezes, nós estamos nos acostumando com o pecado. Nós deveríamos nos admirar. Isso deveria nos incomodar, como incomodava Ló em Sodoma e Gomorra, que atormentava a sua alma justa todos os dias. Isso mostra como devemos buscar o Senhor para que Ele purifique o nosso coração. Estamos no mundo, mas nós não somos dele. Cristo então se admira da fé daquele homem.
E ele diz, nem Israel, ora, foi Israel que foi entregue a lei. Era de Israel que viria o Messias. E era o primeiro lugar, então, que eles deveriam crer nesse Messias. Mas é exatamente Israel que não se crê. Muitos não creem nele. E ali estava esse centurião romano, crendo no Senhor Jesus. Aqui nós vemos, então, irmãos, em primeiro lugar, a fé na autoridade do rei. A fé na autoridade do rei. Mas, em segundo lugar, nós vemos aqui a recompensa para aqueles que creem neste rei. A recompensa do reino dos céus. Veja que no verso 11, continua o texto, o Senhor Jesus fala, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Perceba, aqui Cristo fala de uma refeição, que é a recompensa. Ora, ele vê a fé daquele homem no rei, que é ele mesmo. E aqui ele já fala então da recompensa, é o que se segue no texto, daqueles que iriam crer. Nós lemos Deus falando com um dos nossos patriarcas em Gênesis hoje, que os povos iriam se espalhar pelo Oriente, pelo Ocidente, pelo Norte, pelo Sul. Fizemos essa leitura no culto. E então o Senhor Deus espalhou de fato o seu povo. E ele diz que muitos viriam para a mesa e estariam ali com Abraão, com Isaque e Jacó no reino dos céus. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles verão aquele por quem eles morreram. Aqueles que eles esperaram, mas não viram. Eles estarão nesta mesa. Eles que andaram pelo deserto, atrás de um repouso, eles estarão diante desse rei, em quem eles esperavam, e a alma deles repousava. Mas não só esses. Muitos que estão no Oriente, do Ocidente, muitos gentios, o povo de Deus está espalhado por todo o mundo. E não é maravilhoso, irmãos? Quando nós viajamos para algum lugar e nós sentamos à mesa com irmãos, até outros de outra denominação, e nós percebemos ali a mesma fé, no mesmo rei. Irmãos que estão espalhados por todo canto. E eles serão ajuntados nessa mesa. Gentios que esperam um Salvador. E essa promessa já está lá no Antigo Testamento, em Isaías 25. Abramos lá em Isaías 25, verso 6. Isaías 25, verso 6 diz: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Nesse banquete haverá muita coisa boa. É óbvio, irmãos, que a linguagem aqui ela é muito mais do que comidas saborosas. Mostra o prazer que teremos diante de Cristo, o nosso Rei. Mas não somente com Ele, também com os nossos irmãos. Perceba como é maravilhoso. Se você abdica
de prazeres ilusórios desta vida, você pode esperar por esta mesa farta que Cristo prepara para os seus. Um pouco dela nós experimentamos na ceia do Senhor. Quando ela é aberta para todo aquele que creu nesse rei. E aqui nós já experimentamos o já, esperando o ainda não. Nos alimentamos dele de forma tão saborosa e simples. E também nos alimentamos com todos os irmãos. Percebem que então há uma mesa como recompensa para todos aqueles que creem neste rei. Mas perceba também que a fala do Senhor Jesus não fala apenas de uma recompensa para os que creem. Ela fala também para a recompensa daqueles que não creem. Voltando ao nosso texto, lá em Mateus 8. Ele diz: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não sei se você percebe aqui, mas o Senhor Jesus ele é irônico na sua fala. Como os filhos do reino serão lançados para fora? Ora, se eles são os filhos do reino, eles deveriam ficar na mesa e deveriam gozar de todo aquilo que ali está sendo ofertado. O Senhor Jesus está sendo irônico. Os judeus diziam: ora, nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão. E é como se o Senhor Jesus dissesse assim: vocês são os descendentes de Abraão, então vocês, filhos do reino, serão expulsos. A ideia de lançado fora aqui é ser expulso nas trevas e destruído para sempre. Nós vemos aqui que aqueles que são falsos, profetas e que estão no meio da igreja, eles podem fazer muitos danos ao povo do Senhor, mas eles serão expulsos. Aqueles que fazem parte da igreja, mas não creem de fato nesse Salvador, ou vivem de forma indiferente a Ele. Se continuarem em incredulidade, se continuarem indiferentes à pregação, ainda que sejam filhos de crentes, serão lançados para fora. Ó, meu querido, perceba, você não deve vir apenas pela mera obrigação de estar diante deste rei. Este é um rei que vê o coração. Aqueles que são julgados, aqueles que são julgados diante de juiz, eles mentem e os juízes por vezes não sabem, embora eles façam várias acusações, várias investigações. O juiz não pode entrar no coração, mas esse rei vê o coração. Se você então vem a ele e o seu coração não se alegra nele, o seu coração não está submisso a ele, você corre risco de estar juntamente com os ímpios na punição eterna. Que vergonha! Alguém que faz parte da igreja ser expulso dela. E é exatamente isso que Cristo fará no final. Ele faz isso através das autoridades eclesiásticas, quando aqueles que são expulsos da comunhão são colocados para fora do rol de membros. Mas ele fará isso no final, de uma forma muito mais ampla. Então se arrependa, se este é o seu caso. Ainda há tempo.
Este rei ainda está sendo paciente, embora ele veja o seu coração, se este é o seu caso, de não temê-lo. Mas veja, irmãos, que estes serão lançados para fora nas trevas, e trevas aqui é exatamente o inferno, a punição eterna. Mas eles não irão parar de pecar. Eles não irão deixar de ser quem são. Volte os seus olhos para o verso número 12. O verso diz no final: ali haverá choro e ranger de dentes. A ideia do texto não é apenas que eles irão sofrer. Abra sua Bíblia no Salmo de número 112. Salmo de número 112. Esse salmo fala do bem-aventurado que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, fala da sua descendência, fala na sua casa, e desde então ele experimenta dos benefícios de confiar e temer no Senhor. E diz o verso de número 9: distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder exultará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Cristo diz que aqueles que forem lançados nas trevas irão ranger os dentes, irão chorar. E esse salmo apresenta o perverso rangendo os dentes e invejando aquele que é justo, diante de todos os seus benefícios e bênçãos que recebe do Senhor. Meus irmãos, no inferno, os ímpios irão ter inveja dos crentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eles contemplarão os justos no ápice dos seus benefícios de ter crido no Rei e terão inveja. Eles não deixarão de ser pecadores, perversos. Mas perceba como isso nos ensina agora. Como você tem olhado para o teu irmão que tem prosperado? Como você tem olhado para o teu irmão que consegue, que pela graça de Deus hoje ele goza de um casamento mais maduro, mais feliz? Ele conseguiu vencer as suas dificuldades que tinha antes com sua esposa ou com seu marido. E agora goza de mais felicidade porque ele confiou neste rei. Como você olha para o seu irmão que tinha grandes dificuldades criando seu filho, mas agora ele consegue ter os seus filhos ali mais obedientes a ele. Como você tem olhado para o seu irmão que tem mais riqueza, que tem mais dinheiro, porque ele dependeu deste rei, trabalhou e agora está mais rico. Você tem invejado no seu coração? Cuidado, isso é uma prática daqueles que serão lançados no inferno. Se isso tem sido o seu caso, se arrependa. Ora, para que você precisa invejar alguém? Se você pertence a este rei que é dono de toda a prata e dono de todo o ouro. Este rei que faz com que você se assente ao seu lado e governe toda a terra. Você não precisa, meu irmão e minha irmã, invejar nada, porque você tem tudo. Não entregue o seu coração à cobiça e à inveja. Não faça essa loucura. Perceba que então o texto termina. Toda a situação, depois que Cristo fala da fé, depois que o texto mostra a fé no rei,
E ele então fala aqui da recompensa de crer nesse rei. No verso 13, diz o texto: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Aquele homem creu na autoridade de Cristo. Aquele homem reconheceu Cristo como rei de toda a terra. Sinceramente, o seu coração estava ali, curvado diante de Cristo. Então Cristo agora dá uma ordem. E ele disse: vai-te. Ele ordena. Cristo então sabe que o coração daquele homem está sujeito a ele, entregue a ele, e ele obedecerá de forma voluntária. Então Cristo diz: vai-te e seja feito conforme a tua fé. É uma ordem. É uma ordem tão maravilhosa, tão bondosa. Ele ordena para sermos abençoados. Assim são os mandamentos de Cristo. Como você tem olhado para os mandamentos e os estatutos do Senhor? Como peso sobre os seus ombros? Ou tem sido ordens para que você seja abençoado? Ordens para o seu próprio bem. Esta é a ordem de Cristo: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E diz o texto que naquela mesma hora o servo foi curado. Naquela mesma hora o servo foi curado. Ora, irmãos, esse texto nos fala da fé que devemos ter no rei. Este foi o primeiro ponto que vimos. Como devemos confiar de nosso coração neste rei. E ele nos fala também que aqueles que creem terão recompensas que começam aqui nesta vida e que serão ainda maiores na eternidade. Se entregue a Cristo. Talvez você ache estranho falar isso para crentes, mas ainda precisamos ouvir isso. A parte do nosso coração que nós ainda não dedicamos a Ele. Há porões em nosso coração que estão sendo guardados com muita resistência, as 7 chaves, e que Cristo ainda não domina como deveria dominar. Ora, Ele não é um rei maravilhoso. Ele não é um rei que nos ordena para a bênção. Ora, nos arrependamos. Não resista a este rei. Ele é o seu rei. Ele te conquistou e um dia você percebeu a necessidade de professar a fé nele. De dizer: Senhor, eu sou teu. Lembre-se, é esse rei. Então, de fato, viva para ele. Renda o seu casamento para ele. Renda a criação dos seus filhos para ele. E confie que você terá recompensas não porque você creu, não porque você vai receber um salário, como alguém que recebe um salário, então você receberá o reino dos céus. A questão aqui é que você receberá galardão. Há bênçãos que ele mesmo já prometeu para os que creem. Não é porque ele deve a nós, mas ele quis se comprometer conosco. É diferente. Há recompensas. Mas se você não se sujeita a ele, cuidado. Lembre da pregação que ouvimos há alguns dias. Em algum momento que nós não sabemos, alguém dirá: eis o noivo. Parafraseando, alguém poderá dizer: eis o rei. E então você poderá encontrar o seu coração não submisso a ele. E será tarde demais. Se arrependa. Que ele nos abençoe. Amém.